Boa tarde, queridos, queridas, a paz do Senhor. Eu estava fazendo uma live, mas eu resolvi gravar um vídeo para o YouTube e também para dividir com você do Instagram, para você que está assistindo esse vídeo. Vamos louvar o Senhor primeiramente. Glória a Deus. Senhor, minha oração se tornou em sequidão. Quantas vezes a nossa oração se torna um deserto, se torna em sequidão. Até a minha oração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Enquanto isso, vá abrindo sua Bíblia em Mateus 24. Nós vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus, amém? E palavras repetidas. Abre o céu, Senhor. Pega uma caneta, pega um papel para você anotar as referências, para você anotar aquilo que o Senhor vai ministrar nos nossos corações. Aleluia. Dê o seu melhor para Deus. Dê a sua tarde para Jesus nesse momento. Ore, clame. Nós vamos orar nesse momento enquanto toca o louvor. Eu vou apresentar a tua vida, eu vou apresentar o teu dia, o teu resto de dia, a tua semana. Eu vou apresentar para o Senhor o teu coração e nós vamos clamar nesse momento. Senhor, nesse momento eu intercedo, Pai, por cada brasileiro, por cada brasileira, por cada, Senhor, pessoa que está assistindo, Senhor. Onde essa pessoa estiver, seja em qual canto do mundo for, Senhor. Que Tu venhas abençoar, que Tu venhas prosperar o caminho, que Tu venhas, Senhor, destruir tudo aquilo que o inimigo estiver arquitetando contra a vida dessa pessoa, meu Pai. Que Tu venhas, Senhor, abençoar o Brasil, Senhor, que estamos prestes a uma nova eleição. Senhor, em nome de Jesus, que Tu venhas abençoar essa nação, que Tu venhas abençoar o Brasil, que Tu venhas, Senhor, derramar Tua graça, Tua virtude, Teu poder, Senhor. Que Tu venhas, meu Deus, destruir tudo aquilo, Senhor, que o inimigo estiver tentando contra as nossas vidas, nossas famílias e contra a nossa nação, Senhor. Que Tu venhas trazer o melhor, Senhor. O melhor, eu ministro a bênção, a saúde, a prosperidade, as portas abertas, Senhor, sobre o Brasil, sobre, Senhor, esse brasileiro, essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Deus, que Tu venhas, Senhor, com o Teu olhar de misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, derrama a Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Nós estávamos louvando o Senhor, nós estávamos engrandecendo o Senhor com o nosso louvor, nós oramos pela Tua vida, pelo Brasil, pelas nossas vidas. E agora nós vamos ler a palavra. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é real, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. E o que está escrito na palavra do Senhor está se cumprindo nos dias de hoje. Nós já estamos vivendo um tempo em que a Bíblia, tudo aquilo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, está se cumprindo. É muito notório, guerras, fome, tempestades. A culpa não é somente do governo, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E a culpa também não é de Deus, mas Deus, Ele deixou a palavra dele para que a gente viesse tomar posse dela e principalmente olhar para ela e verificar nossa vida. Ela é um espelho.
Tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, está escrito na palavra do Senhor. Tudo que a gente necessita está escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro completo. E ela vem falando sobre as coisas que aconteceriam antes da volta de Jesus. A volta de Jesus já está próxima. Então, nação contra nação, reino contra reino. E muita, assim, estamos prestes a um cenário de guerra, mas eu creio que essa sentença já foi quebrada sobre o Brasil. Eu creio que essa sentença já foi quebrada sobre a nação, e eu creio que a nossa nação será do Senhor e será governada por aqueles que temem ao Senhor, que tenham princípios, não por homens em si, mas que tenham princípios pautados na palavra de Deus, princípios vindos do Senhor. Estamos em guerra. Mas o Senhor, que é o general de guerra, ele já venceu essa batalha por mim e já venceu essa batalha por você e pela sua família. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, o sinal do fim dos tempos. A minha versão, essa versão que eu estou usando aqui é NVI, é da Bíblia Arqueológica. Mas você, se for João Ferreira de Almeida, eu também tenho a King James, mas nesse momento eu estou usando a NVI, que é muito utilizada, a nova versão internacional, muito utilizada ultimamente. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos e vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações e por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Até aqui a palavra do Senhor. Jesus disse para os seus discípulos, e Jesus ele causou um rebuliço muito grande por onde ele passou. Ele foi perseguido, ele foi uma ameaça para aquele povo, para aqueles grandes religiosos, e foi morto, perseguido e morto, caluniado, sangrou até a morte de cruz. Naquele tempo, a morte de cruz, toda pessoa era algo do sistema do Império Romano. E toda pessoa que morria no madeiro era considerada maldita. Então ele foi considerado maldito. Ele se deixou morrer. Ele disse na palavra dele que ninguém ia tirar a vida dele, mas que ele daria a vida dele. Então ele deu por obediência a Deus Pai, porque ele veio com um propósito para o mundo, ele veio com um propósito para as nossas vidas de salvação, e ele cumpriu o seu ministério e cumpriu essa ordenança do Pai. Então,
mediante tudo isso, nas instruções aos discípulos, ele falou sobre aquilo que viria de acontecer. Muitos na palavra de Deus, inclusive a mulher samaritana, disse: veja que tu és um profeta. Ele se comportava como tal, mas Jesus não era somente um profeta, ele era o Salvador, ele era Cristo, ele era aquele que é e aquele que haveria de vir, e ele veio. Ele estava naquele momento na terra, cumprindo o chamado do seu Pai, cumprindo o chamado de Deus Pai. Então, ele advertiu aos discípulos e deixou claro sobre o que iria acontecer no futuro, ou ali próximo. Então, o tempo foi passando, a promessa está consagrada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. A promessa da volta de Jesus é real. Para aqueles que não acreditam, para aqueles que pensam que é conversa, pensam que é história para boi dormir, como muitos dizem, eu quero te dizer que é só você ligar o seu jornal na televisão ou na internet, dar uma olhadinha nas notícias do mundo, sobre o que está acontecendo. Uma guerra entre Ucrânia e Rússia, de repente uma guerra, um problema político no Brasil, estamos às vésperas de uma eleição, estamos às vésperas de uma decisão muito importante. Eu quero te dizer que a perseguição contra a igreja brasileira já começou, antes mesmo de terem sido nomeados alguém para a presidência. A perseguição, se você ligar o seu noticiário em alguns meios da internet, você vai ver. Então, nação se levantará contra nação e reino contra reino. A palavra de Deus está se cumprindo, sim. Então, o que nós temos que fazer? Nós que escolhemos a Cristo. Eu quero te dizer que cristão não é uma pessoa superior a ninguém. O cristão, ele é uma pessoa submissa à vontade de Cristo. Ele se torna um cristão. Hoje eu ouvi um pregador dizer que Cristo não criou o cristianismo. Cristo, ele é rei e senhor. Quem criou o cristianismo foi Constantino. Então, o cristianismo que nós estamos vivendo tem que ser baseado naquilo que Jesus deixou para a igreja dele, para aqueles que escolhem. Quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi numa reunião, numa célula, numa igreja, num campo missionário qualquer, e você teve um convite. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E você disse sim. Para aqueles que ainda não te disseram, eu faço esse convite a você. Deixe aqui nos seus comentários se você aceita sim. Deixa seu telefone que eu vou entrar em contato com você. Deixa aqui o seu pedido de oração. Por quê? Porque Jesus já está às portas. Eu não sei como foi que te apresentaram Cristo, eu não sei como foi que te apresentaram a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo foi deixado por Jesus quando ele ascendeu aos céus. Ele disse: eu vou, mas eu não deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Consolador. E é o Espírito Santo, e ele está na terra. Então, a volta de Jesus está muito próxima. A gente não sabe o dia nem a hora, porque a palavra do Senhor nos adverte sobre isso. Daquele dia e hora ninguém sabe. E muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, mas não acredite. Porque quando Jesus voltar, todo olho verá, diz a palavra do Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, a gente não sabe nada. A gente é um bebê nascendo de novo. É um novo nascimento, como diz a palavra do Senhor. Então, esse bebê tem que crescer. Como é que a gente cresce espiritualmente falando? A gente tem um encontro com a palavra do Senhor. A gente é, geralmente, alimentado por um cristão mais maduro, uma pessoa mais conhecedora da palavra, que é o correto, depois que a pessoa aceita Jesus.
Mas a gente também tem que buscar conhecer. Nós temos que buscar o amor de Deus, o derramado do Espírito Santo, porque isso é gratuito. Ninguém vai te cobrar nada. Ninguém vai te cobrar para você dobrar seu joelho na sua casa e glorificar a Deus. É só entre você e Deus. Ir à igreja local é importante congregar. Por quê? Porque é importante você ter uma liderança pastoral sobre você, para que você entenda o que você está passando, para que você esteja em comunhão com os irmãos. Isso é ser igreja também. Mas não é só isso, é dentro da sua casa. Então, fazendo isso, a gente vive a palavra de Deus, a gente vive a vontade do Senhor. E isso não é uma coisa muito difícil. Difícil é renunciar à carne, difícil é renunciar ao eu, difícil é renunciar às paixões, difícil é renunciar ao ódio, difícil é renunciar à mentira, ao engano, à trapaça, essas coisas que desagradam ao Espírito Santo de Deus. E Deus cobrará certamente daqueles que fazem isso, principalmente aqueles que são conhecedores da palavra e que praticam essas coisas. Mas não é o homem que vai te julgar. Quem vai te julgar é Deus, que os olhos dele que tudo vê. Não é o homem que deve te apontar o dedo, mas sim Jesus. Sim, Jesus que não acusa. Quem acusa é Satanás. Mas aquele que traz a mensagem do arrependimento ao teu coração e ao meu coração. Eu não estou dizendo que você do nada vai parar de fazer aquilo que você já fazia antes. Não. Não, é tudo um processo gradativo, conforme eu vou conhecendo, conforme eu vou recebendo Jesus na minha vida, conforme eu vou adquirindo conhecimento do meu Deus, é que eu voluntariamente vou me abster de fazer o que desagrada o Espírito Santo. Quem te introduz isso na tua vida é o Espírito Santo. Mas trazendo a mensagem sobre a volta de Jesus, é evidente os sinais. É evidente que Jesus, aquilo que está escrito na palavra, está se cumprindo. Está se cumprindo a cada dia. Então é momento de nos posicionarmos, é momento de nos colocarmos de joelhos na nossa vida, na nossa casa, na igreja, orarmos junto com os irmãos, orarmos sem cessar, clamarmos diante de Deus e colocar nossa casa em ordem, porque a qualquer momento Jesus está vindo buscar o seu povo, a sua igreja, em nome de Jesus. Amém?